Dando sequência à exposição bíblica, nós vamos, capítulo 16, nós vamos ler do verso 25 até o final do capítulo. Evangelho de João, capítulo 16, verso 25 até o final do capítulo. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, as riquezas da Tua palavra são imensas, Senhor Deus. E a nossa habilidade e capacidade de compreendê-las são tão pequenas, Senhor Deus. Nulas até. Se o Teu Espírito não nos socorrer nas nossas fraquezas, nós não poderemos compreender a glória das verdades do Senhor. E se o Senhor não falar conosco, não haverá salvação no nosso meio e consolo para a Tua igreja. Por isso rogamos, ó Deus, ajuda-nos nas nossas fraquezas e fala conosco, glorifica o Teu nome no nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. As Escrituras, irmãos, elas falam acerca da nossa necessidade de compreender o que é Deus e a sua obra. E a compreensão de Deus, da obra de Deus, ela tem fins muito claros. E certamente não é reduzida apenas ao aspecto apologético, isto é, conhecer para poder defender a nossa fé. Veja, quando eu digo somente, porque também tem um caráter apologético, é necessário nós darmos razão da nossa fé. Mas, por outro lado, ela vai além disso. Não é simplesmente a capacidade de compreender a lógica do raciocínio, mas também a capacidade de encontrar no conhecimento de Deus conforto no dia da angústia. Se nós não encontrarmos conforto na verdade do Senhor, o nosso conhecimento tem pouco sentido para nós. Por que nós precisamos conhecer a Deus? E porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais conforto nós temos da parte dele. E porque mais conforto tendo da parte de Deus, revela que mais conhecimento nós temos da parte de Deus. O texto, ele descreve como o processo da revelação se dá. Deus fala por meio de comparações e por meio de parábolas, como o texto se utiliza e descreve muito bem a linguagem de Cristo.
O verso 25 diz: estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. É interessante como que Cristo estivesse dizendo, eu ainda não falei tudo para vocês, mas não é exatamente isso. O que Cristo está dizendo é, veja, eu estou usando uma linguagem com vocês. E aí eu chamo os exemplos que ele mesmo se utiliza em todo o Evangelho de João. Ele transforma a água em vinho. Ele diz para o templo, ele diz para os judeus que o templo será destruído e ao terceiro dia será reerguido. Ora, veja que aquilo apontava para ele, é uma linguagem de comparação da antiga aliança com ele. Ele chega para a mulher samaritana e a mulher samaritana diz assim que o Senhor fala comigo sendo judeu. E ele pede água para ela, para beber. E ela diz, Senhor, nosso pai Jacó bebeu aqui. E o Senhor está me oferecendo água agora. Jesus falou, se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Ele compara a água de Jacó com a água que ele tem para oferecer. Ele compara o santuário com ele. Ele compara na linguagem de Nicodemos, que ele utiliza no discurso capítulo 3. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Essas são comparações, são parábolas, são linguagens que o Senhor utiliza para poder esclarecer àqueles acerca da gloriosa verdade do seu reino. É por isso que, quando nós falamos que Jesus Cristo é a chave hermenêutica da Bíblia, não é porque todo versículo, toda palavra fala de Cristo, mas porque sem Cristo você não compreende a revelação bíblica. Porque a lógica diz respeito ao fato dele ter que subir aos céus, porque veio de lá, e nós falamos domingo passado um pouco sobre isso. Agora, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, aplicando ao aspecto do uso dessa verdade na nossa tribulação. Como que isso vai ser utilizado na minha vida? Então, o primeiro conforto que o Senhor nos dá, lembre-se que o que está acontecendo aqui é simples. Jesus está se despedindo dos seus discípulos. Essas são as últimas horas de Cristo com seus discípulos na terra, antes da sua morte. Ele passará ainda 40 dias depois da ressurreição, mas agora são as últimas horas dele antes da sua morte. E os discípulos ele está se despedindo dos discípulos e está então deixando conforto àquele que esteve intensamente, imensamente com eles durante todo o tempo, agora vai se apartar deles. E como eles terão conforto se não for no conhecimento daquilo que está acontecendo? Então o Senhor vai e passa a discorrer a ele. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Interessante, nós somos exortados a orar em nome de Jesus. Aqui ele diz, naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama. O que o Senhor Jesus está resgatando aqui é, eu vim trazer conhecimento do Pai. Vocês não conhecerão o Pai se não for por mim. E o que vocês vão aprender é que vocês não têm apenas relacionamento comigo, mas com a primeira pessoa da Trindade. Porque o Pai vos ama. O que eu estou fazendo é para mostrar a vocês que o Pai vos ama. Na eternidade, não pense vocês que Jesus Cristo vai nos amar, ou Deus vai nos amar porque Cristo deu a vida por nós. Jesus Cristo vai dar vida por nós porque Deus nos amou antes da fundação do mundo. Antes mesmo de Cristo vir ao mundo, o Pai nos amou. E deu ao Filho os seus eleitos. E o Filho vem e morre por esses que o Pai amou antes da fundação do mundo. Agora, ele não está dizendo,
não haverá necessidade de mediador, não é isso que ele está dizendo? O que ele está dizendo é, se vocês me amam, vocês amam ao Pai. Se vocês me conhecem, vocês conhecem o Pai. Eu não vou precisar rogar por vocês, porque o Pai ama vocês. Que conforto ele está dando aos discípulos. Ora, eu estou saindo, eu vou embora. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Só há uma forma de dizer que nós amamos ao Pai, se nós recebemos aquele a quem Ele enviou. Se nós recebemos o Filho, nós recebemos o Pai. Se recebemos o Filho, nós temos o Pai. Se nós temos o Pai, é porque nós amamos o Filho. Jesus Cristo exalta o Pai, e o Pai revela o seu amor em Jesus Cristo. Naquele dia pedireis em meu nome. No verso 27, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Essa é a grande revelação. Como é que nós temos amado a Cristo? Se nós cremos que Cristo veio da parte do Pai. Vir da parte do Pai significa proceder do Pai, ser do Pai, do ser dele. Jesus é filho de Deus e ele é o próprio Deus. Se ele veio da parte do Pai e vocês receberam a Cristo, vocês receberam o Pai. Agora, nisso vocês terão acesso direto. Não haverá mais barreira que possa levar vocês, que possa impedir você de chegar ao Pai. Por causa da minha obra, vocês terão acesso direto ao Pai. Não haverá mais necessidade que ninguém se coloque no meio. Não que não há necessidade de Cristo, mas agora eu tenho por Cristo acesso direto ao Pai. Agora, se eu tenho Filho, se eu amo o Filho, eu chego direto ao trono do Pai. Essa é a grande maravilha que o Senhor descreve nas Escrituras. Quando nós conhecemos a Cristo e amamos a Cristo, nós temos acesso ao Pai e amamos ao Pai. Mas mais do que isso, irmãos, o Pai revela que nos ama. O Pai vos ama. Se Cristo for amado por nós. É nesse sentido em que nós teremos o amor de Deus sobre nós, se recebemos a Cristo. Como nós podemos dizer que amamos a Deus se não recebemos aquele que foi enviado por Ele? Como nós podemos ter acesso ao Pai se nós não recebemos aquele que foi enviado por Ele? Então o verso 28 vai dizer, vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Essa lógica, não é, que eu vim dos céus e volto para os céus. Esse é o caminho de Deus para a terra e é o caminho do homem para o céu. Está feito, está aberto o caminho. Deus se tornou homem. Agora, o homem está habitando com Deus no céu. Jesus Cristo está com o Pai. Está pronto o caminho. Deus veio ao mundo. Agora, o Filho de Deus volta para o Pai. Esse é o grande conhecimento. Você percebe como é que eu posso ter conhecimento de Deus se não for dessa maneira? Se não for por meio da revelação do Filho? É interessante que João, no capítulo 1, texto conhecido nosso, no verso 18, especificamente, ele usa essa mesma linguagem. Volte comigo, por favor. João, capítulo 1, verso 18, o texto diz exatamente assim. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou.
Jesus Cristo foi quem revelou o Pai. Eu não teria como conhecer o Pai se não for por meio de Jesus Cristo. Essa é a lógica que o Senhor estabelece no texto. Mas na sequência, por favor, volte comigo ainda, verso 28, na sequência o 29. Disseram então os seus discípulos. Jesus termina o arrazoado e os discípulos imediatamente dizem: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Veja como é interessante. Agora, é como se a ficha tivesse caído. Agora nós compreendemos. Agora nós temos conhecimento. Mas ainda não é pleno conhecimento. Que é interessante, não é? Lá no final do texto, você vai ver, no verso 33, ele vai dizer assim, no 32 ele diz: eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Nós entendemos tudo, mas Jesus diz: ainda não. Vocês me deixarão só. Você percebe que o conhecimento, irmãos, é muito mais do que simplesmente a capacidade do indivíduo de ter um raciocínio lógico sobre a verdade. É muito mais do que a capacidade do indivíduo de compreender o que está sendo dito e dizer: compreendi o que você falou. Faz sentido o que você falou. Agora eu entendo que as suas palavras, Senhor. Há um aspecto do conhecimento que é muito importante. Não é? William Perkins, na sua teologia, ele tem uma clareza muito grande de raciocínio. Ele chega a dizer assim, que a vontade, ela segue o conhecimento. E o conhecimento é a mãe da verdade, a mãe de todas as coisas. Porque quando você conhece, veja, a sua mente ela passa a compreender. Então a vontade vai ser guiado pelo conhecimento. Porque você não vai ter vontade por aquilo que você não conhece. Você primeiro vai conhecer para depois ser guiado pela a vontade ser guiada. E aí você vai conhecer o certo e o errado, a vontade vai desejar fazer o certo e o errado. Porque você conhece primeiro. Então a vontade vai seguir o conhecimento. Mas ele diz, mas não é simplesmente isso. Porque senão, conhecer a Deus seria simplesmente uma questão matemática, simples de raciocínio lógico. Então eu conheci, agora eu vou praticar aquilo que eu conheço. Eu compreendi, então eu vou fazer aquilo que eu compreendi. Ele diz, é muito mais. É necessário que o mesmo Espírito que me deu o entendimento fortaleça o meu coração para confiar naquilo, mesmo diante de todas as coisas contrárias àquilo que foi dito. É necessário que o Espírito que me abriu o entendimento para compreender também fortaleça o meu coração para que eu possa, firmado no Espírito, fazer aquilo e confiar naquilo que eu conheço, que me foi revelado pelo Senhor. Não é simplesmente conhecer e fazer o que eu conheço. Porque eles conhecem, mas vai chegar um momento que eles vão fugir. Aquele conhecimento vai ser dissipado. Eles vão temer. O Senhor Jesus diz, credes agora? Jesus diz, credes agora? Agora vocês vão crer? Nós não precisamos, não devemos diminuir o que está acontecendo aqui por natureza. Porque o que está acontecendo aqui é uma grande maravilha.
é a descrição exata do poder do Evangelho de Cristo. Preste atenção nisso, irmãos. São esses homens aqui que o Senhor escolheu para serem os que vão lançar o fundamento da igreja. São esses homens aqui, os apóstolos. E o Senhor então nos diz e nos ensina com essa verdade que a igreja depende profundamente da obra dele e do poder dele de se fazer conhecido. A igreja não está fundamentada em homens, nem na firmeza dos homens, mas na firmeza do Filho de Deus. É esse o fundamento da igreja. Por outro lado, é maravilhoso você perceber que ele está descrevendo aqui o poder da obra do Espírito Santo. Porque isso tudo acontece antes da vinda do Espírito Santo. Quando o Espírito vier sobre a igreja, então trará sobre eles o conhecimento pleno de tais coisas, em que a vida terá sentido para eles, as Escrituras vão ser compreendidas por eles com mais clareza, e eles poderão agora viver contrariamente ao que eles fizeram aqui. Pedro, que foge como conhecido, que nega a Cristo, quando chega diante do Sinédrio, depois de pregar o Evangelho e curar o indivíduo, é levado e eles então vão prendê-lo para açoitá-lo e matá-lo talvez. Ele então é ordenado por aqueles homens, não pregue mais sobre Jesus Cristo. Pedro disse, importa obedecer a Deus do que a homens. Aquele Pedro que temeu os homens mais do que a Deus, agora teme a Deus mais do que os homens. Esse conhecimento que o Senhor traz sobre eles revela categoricamente que quando ele precisa subir para o Espírito vir sobre a igreja, quando o Espírito vier sobre a igreja, então nós poderemos ter essa verdade aplicada ao nosso coração. Os apóstolos, os discípulos aqui, eles passam a dizer, agora nós entendemos, não precisa falar mais por figura, nós entendemos todas as coisas. É como se tivesse entrado no Santo dos Santos e agora conseguem contemplar todas as coisas. Jesus diz, eis vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Vocês vão me abandonar. Como a nossa fé é frágil, como nossa percepção é frágil, como é débil a nossa compreensão das coisas de Deus. A obra precisa ser completada para que ela seja plenamente compreendida. Isso vai ser aplicado pelo Espírito de Deus no coração deles. Eles precisam compreender agora. E Jesus diz, vocês vão ser dispersos, e vocês vão fugir, e vão me deixar sozinho. Ele diz, eu não estou só, porque o Pai está comigo. Que confiança é essa? O Pai está comigo. Que pastor, que mediador, que salvador, que está guiando um rebanho cheio de dúvida, e guiando esse rebanho nas suas dúvidas, guiando o rebanho nos seus temores, guiando o rebanho nas suas angústias e medos, porque é assim que deve ser o pastoreio, e esse é o pastoreio de Cristo. Ele diz lá, o autor da carta aos Hebreus diz exatamente isso, que ele se tornou carne, homem, para poder na cruz destruir aquele que tem o poder da morte, para que livrasse da morte os que têm medo da morte.
por meio do seu sacrifício, ele livrasse aqueles que têm pavor da morte. E essa é uma marca do crente, uma marca do homem pós-queda, o medo, o pavor. Foi assim a primeira característica de Adão depois da queda. Eu tive medo e me escondi. O pavor no coração. Sozinhos e agora prontos para morrer. Mas ainda eles precisavam ver o pastor deles, que iria para o sepulcro e ao terceiro dia ressurgiria. E ele seria a esperança que eles não conheciam ainda. Eu vou sozinho. Vocês vão me abandonar. Mas o Pai vai estar comigo. A diferença é que você sabe muito bem que na cruz do Calvário, o próprio Pai o deixou só. Deus meu, por que tu me abandonaste? Ele sofreu a solidão que o homem não pode suportar. Ele está guiando o seu rebanho no meio da dúvida, no meio do pavor, da solidão e da morte. Eu vou ficar só, mas o Pai está comigo. Até mesmo, irmãos, quando Abraão levou seu filho para ser morto, imolado, ordenado pelo Senhor em Gênesis 22. Isaac, que tipificava Cristo naquele sentido ali, estava para ser posto e foi colocado no altar, pronto para ser imolado. E o Pai estava com ele todo o tempo. Ele perguntava para o Pai. Ele tinha um conforto do Pai. O Pai dizia a ele: Deus proverá um substituto, meu filho. Mas para Cristo não teve um substituto. Na cruz e antes dela ele disse: se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Ele realmente ficou só. A solidão que o mundo não conhece, que a igreja nunca vai conhecer. O Pai está comigo. E aí o Senhor descreve todas essas coisas, irmãos. Perceba, eu vou ficar só, vocês vão me abandonar, mas isso eu digo a vocês, para que vocês tenham paz em mim. Veja o que Cristo está dizendo. Eu digo isso a vocês, para que vocês tenham paz em mim. A paz de vocês tem que estar em mim. Porque eu estou passando pela morte, eu estou dizendo o que vai acontecer comigo, que eu vou ser deixado por vocês, vocês vão me abandonar, mas eu não vou abandonar vocês, vocês vão se esquecer de mim, mas eu não vou me esquecer de vocês, o Pai vai me deixar, mas eu não vou deixar vocês. Eu digo isso para que vocês entendam que vocês vão passar por aflições no mundo. Mas tenham ânimo redobrado, tenham bom ânimo, animem-se, porque eu venci o mundo. Porque eu venci o mundo. A esperança que o Senhor traz às suas ovelhas, ao seu rebanho. Primeiro é pensar
Nas nossas dúvidas, nós temos aquele que tem plena certeza. Nos nossos medos, nós temos aquele que venceu o pavor e o medo. Na nossa morte, nós temos aquele que venceu a morte. Nas nossas aflições, nós temos aquele que venceu as aflições. Na nossa luta contra o mundo, nós temos aquele que venceu o mundo. Na nossa luta contra o pecado, nós temos aquele que venceu o pecado. Na nossa luta contra o diabo, nós temos aquele que venceu o diabo. Vocês terão paz em mim. Como deveria mexer a nossa maneira de relacionamento, isso, irmãos? Quando nós somos abandonados pelas pessoas, nós abandonamos as pessoas. Quando as pessoas não falam conosco, nós logo dizemos também não falo mais com ela. Nosso espírito é exatamente oposto do espírito do Evangelho. Jesus está dizendo que vai amar até o fim aqueles que se esqueceram dele. Aqueles que deram as costas para ele. Aqueles que viraram o rosto. Esse é o conforto que a igreja do Senhor tem, que o mundo não conhece. Esse é o conhecimento de chegar a Deus e de conhecer a obra do Evangelho de Cristo, que produz esperança no nosso coração. Porque essa é a promessa de Deus. Nós podemos orar, porque essa é uma promessa de Deus. O Senhor nos garante que no mundo nós vamos passar por aflições. Mas tem de bom ânimo. É interessante que a paz é algo precioso na teologia joanina. Nos capítulos anteriores ele já disse isso. A minha paz vos dou. Quando ele ressuscita dentre os mortos, e os discípulos ali, angustiados com medo dos judeus que estão vindo e querendo persegui-los, Jesus entra no salão onde eles estão reunidos, e ele, olhando para os discípulos, cheio de medo, diz as Escrituras, ele levanta as mãos, como quem impetra a bênção araônica, e diz: paz seja convosco. Em outras palavras, aquieta o teu coração. Eu venci o mundo. Eu venci a morte. Eu venci o pecado. O que mais vocês devem temer? Tenham paz no seu coração. Aquietem sua alma. Que medo e que pavor pode tirar a paz daquele que entrou na presença de Deus em Cristo e cuja oração o Pai ouve, e quando ouve a declaração: eu amo aqueles que chegam a mim por meio do meu Filho. Eu tenho prazer em ouvir aqueles que chegam a mim por meio do meu Filho. O Senhor está dizendo: essa é a paz que o mundo não pode conhecer. Certa vez ouvi uma senhora descrevendo que trabalha com pessoas drogadas, um grupo de irmãos que trabalham numa cidade, no centro de uma cidade grande no Brasil, não é Recife, se eu não me engano é São Paulo, Rio de Janeiro. E ela disse: a minha relação com a morte mudou muito.
quando eu via pessoas ali destruídas pelo crack, pela AIDS, e que o Evangelho de Cristo alcançava a alma dessas pessoas. Elas definharam em cima da cama. Ela disse, e um sorriso nos lábios, dizendo, vou me encontrar com o Senhor. Essa paz, irmãos, o mundo não conhece. Essa vida, o mundo não sabe o que é. Porque para eles é muita saúde, é muita riqueza, é muita glória nessa terra. O que nos é prometido, vocês vão passar por aflições. Mas nos é prometido algo maior. Tenham bom ânimo. A minha paz precisa ser a paz que acalma o seu coração. Por isso eles não sucumbiram em meio ao pavor do que eles fizeram. Pedro, quando pecou, poderia ter feito o que Judas fez. Mas o Senhor sustentou Pedro. E o Senhor sustentará os seus até o fim. Certamente, nós temos o conhecimento de Deus, mas nós pensamos quanto vacilo na nossa fé nós damos, quantas falhas, quantos deslizes, quanta incredulidade se percebe ainda. Mas aí, irmãos, nós temos um pastor maravilhoso que guiou seus discípulos dizendo para eles onde eles iriam andar. Dúvida, medo, e ele vai dizendo a eles tudo o que vai acontecer, até mesmo que vão deixá-lo sozinho. E ele não diz aos discípulos, olha, vocês são tão ruins e me deixam sozinho. Vocês vão me deixar só, mas o Pai está comigo. Talvez a sua falta de paz hoje seja isso. Dúvidas. Dúvidas. Talvez seja temores da morte, medos nessa vida. Nós temos um pastor que nos guia no meio de tudo isso. Quando chegar o dia de atravessarmos o Jordão para entrarmos na terra prometida, o nosso pastor nos guiará até entrarmos na terra prometida. Os nossos temores cessarão. Para que tanto conhecimento de teologia? Se não for para ter paz no dia da aflição, consolo no dia da angústia, alegria no dia do pavor da alma. Para que tanto conhecimento? Os puritanos ensinavam as suas ovelhas a morrer.
Nós temos medo de falar disso. Quando nós vamos visitar alguém que está muito doente, a gente tem medo de falar que ela vai morrer. Os puritanos ensinavam as suas ovelhas a morrer. Porque se nós soubermos morrer, nós saberemos viver. Para a glória de Deus. E o conforto desse conhecimento nos conduzirá por toda a nossa caminhada. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Ó Deus, por meio do Teu Filho nós chegamos diante da Tua presença gloriosa e santa. Por meio do Teu Filho nós temos a vida eterna. Por meio do Teu Filho os nossos pecados foram perdoados. Por meio do Teu Filho, Senhor, nós encontramos consolo. Ó Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Jesus Cristo, nosso amado pastor, que nos guia pelo vale da sombra e da morte. Não temeremos mal nenhum, porque Tu, Senhor, Tu estás comigo. E o Senhor nos guiará até entrarmos na casa do Senhor, onde viveremos contigo por toda a eternidade. Ajuda o Teu rebanho, Senhor, nas suas dúvidas, nos seus medos, Senhor, nas suas aflições, Senhor. Ó Senhor, traz conforto, traz confiança e segurança ao Teu rebanho, a fim de que eles contemplem em Ti toda a glória daquilo que nós temos. E certamente usufruiremos por toda a eternidade. Abençoa a Tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.